Glória a Deus. Fique tranquilo que o almoço está garantido. Não tenha que se preocupar, tá bom? O irmão Rafael já falou que está garantido. Aqui. Já está garantido. Eu vou ser breve com vocês, porque minha esposa já falou tudo. E eu creio que o que ela falou aqui para as meninas também serviu para os meninos. Porque, na verdade, a gente sabe que depois que casa é uma só carne. Então, o vento que venta lá, venta cá. Amém? O vento que venta para as meninas, venta para os meninos também. Eu vou deixar uma passagem rapidinha para vocês aqui, para os meninos principalmente, mas, na verdade, eu quero que sirva para ambas as partes, tanto as meninas quanto os meninos. Eu falei com o pastor ali, ele falou que eu posso ir até às 3 da tarde. Eu, por mim, tudo bem, mas aí, como eu sou legal, eu vou ser rapidinho com vocês. Amém, gente? Mas fique tranquilo que você vai sair daqui alimentado pelo poder da palavra de Deus e não vai se arrepender. Eu vou tentar ler sem óculos, porque melhor botar óculos, né? Melhor. Garantido aqui. Eu vou ler rapidinho aqui uma passagem em Gênesis 24, diz as 24, 1 até o versículo 4, diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Já podia parar por aqui. Onde é que se busca uma mulher para se ter uma vida a dois, até que a morte os separe? Aonde está essa mulher? A minha esposa pregou aqui e falou muito bem algumas particularidades, algumas coisas que a mulher precisa ter, as nossas filhas precisam ter, porque é essa mulher, é essa pretendente do homem que Deus vai dar a ele a direção. Deus não vai dar o nome para ele, Deus não vai mostrar para quem é a mulher que ele precisa. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai dar ele a direção. Vá, porque lá tem alguém para você. Mas aonde que é esse lugar? É lá. Agora tem meninos, aí eu vou falar aqui rapidinho, tem meninos que estão procurando menina no lugar errado. Aonde está a menina que você precisa, menino? É no lugar que Deus mostrou você. Vai lá que lá tem. Agora, como é que se chega lá e descobre que é a mulher? Aí, nós lemos a passagem aqui, se você der a sequência, essa passagem bíblica, você mostrar que existem algumas situações que o servo de Abraão, ele conversa com Deus antes, ele começa a buscar a direção para buscar a pessoa certa. E Deus não enganou, Deus não deixou ele se enganar. Deus mostrou a pessoa certa, mas ele ficou assim: essa mesmo? E se não for, ela não quiser vir? Outra passagem seguinte, está logo depois, em Gênesis 28, acontece com Isaque, que também prepara, né, Jacó. Então você já sabe a história total, não precisa falar, mas é uma necessidade que precisamos ver nos nossos dias atuais. Aonde está essa pessoa certa? E quem é essa pessoa certa? Quem é essa pessoa certa? Então esse namorar, que é o início da história, o namorar não é simplesmente chegar e é aquela ali, não é aquela ali, é aquele ali, também não é aquele ali. Tem que saber o que Deus quer para você. Então esse namorar, ele vai muito além simplesmente um flertezinho. Ele é um período de conhecimento mútuo, onde ambos se conhecem, ambos compartilham suas situações, ambos compartilham seus interesses, ambos compartilham seus objetivos.
Então, quando um menino chega para conhecer uma menina, ele já tem que chegar já e dizer qual é a sua. E direto ao assunto. O crente não fica lero-lero, não. O crente fica enrolando quantos meses, anos, namorando, né? Daqui a pouco. Então, Paulo vai chamar a atenção. Bom seria se não casasse. Mas que não fique aí se assanhando, se abraçando, né? É bom que case. Então, não vai ficar crente, ficar namorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, enrolando. Eu estou falando aqui para menino. Quem enrola é menino. Menino não enrola, menino quer casar logo. Pelo menos eu penso assim. A minha casou logo porque eu fui lá e busquei, tinha 16 anos. Eu não pensei 2 vezes, né? Busquei no lugar errado. Motivação errada. Foram 14 anos de faixa de Gaza, como ela mesmo fala. Mas porque peguei no lugar errado. Eu também era errado. Errado com errado só pode dar errado. Então os meninos precisam ter essa convicção de que o que ele quer, o propósito dele para a vida dele. Então até nos encontrarmos a pessoa certa, enquanto Deus não disser para ele, vá lá tem a pessoa certa, não vai. Porque se ele for, vai encontrar o quê? Fake. Namorada fake. E o menino precisa estar preparado para a pessoa que Deus já tem preparada para ele. Eu vou ser breve aqui nessa palavra. Onde está a pessoa certa? Essa pessoa certa não sabemos, mas Deus sabe onde está. Mas quem escolhe? Quem escolhe? É a menina ou o menino? Você sabe? Quem escolhe o pretendente? Antigamente, você vê que nessa época aqui, os meninos tinham prioridade. É aquela lá. Deus mandou aquela e aquela. E ela iria. Hoje o negócio está estreito. Hoje a menina também escolhe. Hoje tem a autonomia dela. Mas peraí, não é bem assim. Mas quando você tem a direção de Deus, Deus toca no coração dela e prepara ela que você vai chegar no tempo certo. Mas você precisa estar alinhado com Deus. Eu digo sempre que a mulher está tão bem guardada debaixo das asas de Deus. Ela está tão bem guardada nas asas de Deus que o homem, para encontrá-la, ele precisa se aproximar de Deus. Então, ele se aproximando de Deus, evidentemente que ele vai encontrá-la disponível para ele, porque Deus já guardou para ele. Então, o menino precisa ter essa sabedoria e saber como encontrar essa jovem que Deus já tem separada para ele. Então, vejamos agora, por exemplo, algumas particularidades que ambos os pretendentes precisam observar e não correr o risco de errar na escolha. Primeiro, é ser um homem de Deus, ser um bom filho, bom esposo, boa filha, boa esposa. Essa observação precisa ser feita de ambas as partes. Você precisa conhecer a família dele ou dela. Você conhece a família dela? Ela conhece a tua família? Como é que vive esses pais? Como vivem? Como é o funcionamento dessa família? Será que funciona como Deus quer que funcione? Como essa pessoa? Essa pessoa sabe lidar com as finanças? Esse menino sabe lidar com as finanças? Essa menina sabe lidar com as finanças? A nossa filha tinha na faixa da idade da Mariana, assim, por aí assim. Pegar o dia das merendas e guardava. Ela guardava, sabia administrar. Hoje ela gasta à vontade porque ela tem lá, ela ganha. Mas era o nosso que ela administrava, né? Eu olhei assim, poxa, glória a Deus por isso. Mas excelente administradora. Então, saber administrar as finanças é mais da parte da mulher, sim. Mas o homem precisa estar aliançado com ela. Não adianta um saber administrar, o outro só gastança. Isso é vice-versa. Então, será que esse menino, essa menina sabe lidar bem com as finanças?
Quem são as companhias dessa pessoa? Saber com quem anda. Um ditado nisso, diga com quem andas que te direi quem és, né? Minha mãe dizia assim, quem mistura com os porcos farelo come. É aquela história. Os nossos filhos, eles estão sendo contaminados todos os dias, influenciados pela mídia, influenciados pelos falsos amigos, influenciados pela sociedade corrupta, influenciados por uma ideologia de gênero, influenciado para uma sociedade corrupta. Nossos filhos estão vivendo nesse meio. Então os meninos precisam ter uma qualidade refinada para encontrar uma menina refinada. E quem é que passa isso para os meninos? Os papais e a mamãe. O papai e a mamãe. Saber lidar com essa qualidade de preservação da sociedade maravilhosa não é fácil. Então, quem são as companhias que nossos filhos estão vivendo? Quem são essas pessoas? A mamãe sabe, o papai sabe com quem essa filhinha está se relacionando, com quem esse menino está se relacionando. Meu pai e mamãe são tudo da igreja, glória a Deus por isso, amém. Mas nem por isso requer uma observação. Porque minha filha namorou um camarada da igreja e só Jesus Cristo. Eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém, mas eu sei que eu estou falando porque eu sou pai e minha filha namorou um camarada da igreja e se deu mal. Eu não estou aqui generalizando, não. Não estou generalizando, mas é uma verdade. O ser humano precisa ser trabalhado. É por isso que eu coloquei no livro Bem Casado do Seminário o seguinte, viu, pastor? Eu sou a favor, se você não for a favor, tudo bem. Eu não discordo. Todo aquele que quiser casar, tanto da parte da menina quanto do menino, se quiser casar, tiver interesse, está tudo alinhado, bonitinho, eu sugiro, eu coloquei no livro assim, eu sugiro que faça um tratamento psicológico. Passa ali umas 4 sessões com um psicólogo, faz uma cura interior, uma sanidade mental, para saber como está a cabeça desse menino, dessa menina, porque atualmente, em virtude das situações que o mundo está vivendo, a saúde mental da sociedade, pastor, está totalmente tomada por coisas negativas. A saúde mental das nossas crianças, para ter uma ideia, a ansiedade tem tomado nossas crianças de uma tal maneira exacerbada. Suicídios têm aumentado constantemente. Pessoas que olham para outra assim e não gostam de você e mata. Recentemente eu vi uma reportagem, não sei se vocês viram na mídia, 2 rapazes, 2 jovens de 17 anos, programando um assassinato, um massacre numa igreja no Rio Grande do Sul. Por quê? A pergunta foi, por que estavam programando isso? Nós cismamos assim e vamos dar um... Ainda bem que foi descoberto a tempo. A Polícia Federal descobriu e foi lá e prendeu eles, os pais também. Aí você vê que ponto nossos filhos estão vivenciando. Aonde isso? No colégio. No colégio. Aí vai a tua filha namorar um abençoado desse. É necessário conhecer a procedência desse menino. Aí é por isso que eu aconselho, eu coloquei no livro lá, fazer um descarrego logo, né? Bota a mão na cabeça dele, se o demônio estiver ali, vai cair. Então sai em nome de Jesus, agora você vai casar com a minha filha. Se o demônio já saiu. Saber preparar o menino, como minha esposa falou aqui, preparar as meninas, eu aconselho a você, papai, mamãe, tem menina, então... Olhe bem esse menino, cuidado, observe bem a procedência dele. Então, se, na verdade, antes de tomar uma decisão, aí eu já vou direto para o final, porque eu estou pulando aqui, antes de tomar uma decisão, serve para os dois também, né, caso, uma decisão séria de namorar. Mas eu vou casar, eu quero essa pessoa. Então, é bom você observar atentamente
algumas coisas que eu vou dizer para vocês aqui. Isso é para o papai também, papai ajudar essa criança, adolescente, né? Aí, a faixa de 12 anos para frente, vai aí, é bom ficar ligado, porque algumas coisas precisam ser observadas. E muitas vezes, adolescente, por estar naquele período da paixão, ele não consegue separar a paixão do amor. Aí vai pela emoção, estou apaixonada, estou apaixonado, mas esquece que essa paixão, segundo os estudiosos, ela dura no máximo 2 anos. E depois, acabou a paixão, aí vem aquela história, meu amor acabou. Eu vou separar, vou divorciar, vou fazer, porque meu amor acabou. Ei, o amor não acaba. O amor que Deus implantou no ser humano, em mim e em você, ele é permanente, porque a Bíblia diz em 1 João, que Deus é amor. E aqui permanece em Deus, permanece no amor e Deus nele. Então não vê com essa história de que amor acabou, é melhor separar. Não, é que você fez as coisas o contrário. Você deu vazão à paixão, esqueceu de preparar o amor. Que o amor ele é cultivado, o amor ele é preparado. O amor ele é uma semente que precisa ser cultivada, regada. Assim é o amor. Então, observe seriamente, atentamente, esses preceitos que eu coloquei aqui para papai e mamãe, e para a menina e para o menino também. Se não gosta de ceder nas decisões, no compartilhar, num acordo, não namore. Eu vou repetir, menina e para menino, se não gosta de ceder, não gosta, né, nas decisões, se não gosta de ceder no compartilhar, se não gosta de ceder no acordo, não namore para casar. Vai começar errado? Tem dificuldade em pedir perdão? Não namore. Não namore. Porque se no namoro tem dificuldade em pedir perdão, no noivado, no casamento também vai ter. É uma semeadura. Então é agora. É colher lá na frente, quer colher o quê? Minha mãe dizia, quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Então, se na verdade tem dificuldade em liberar o perdão, não namore. Não. Vem comigo. Não quer abrir mão de algo que goste por causa de alguém, não namore. Não namore. Odeia dar satisfação a alguém do teu lado? Odeia dar satisfação aos pais? Essa pessoa não serve para você. Serve para os dois, tá bem? Meninos e meninas. Você ama ser independente? Eu sou independente, quem manda em mim sou eu. Então não namore. Não namore. Se só faz o que gosta, não namore. Eu só faço o que gosto, então não namora. Vai viver sozinho, né? Vai viver sozinho. Só faz o que gosta. Eu, como é que fico? Não costuma assumir os erros? Não namore. Não namore. É que tem pessoa que é tão certa, tão certinha, que não admite o erro. É orgulho, soberba. Vai namorar um cara desse? Vai namorar uma menina dessa? O casamento, ele nos desafia a refinar o nosso caráter. O casamento, ele vem para assumir somatório de qualidades que nós possuímos de Deus em nós. Que qualidade nós temos? O caráter de Deus precisa ser refinado em nós, porque o pecado está em nós. Se o pecado está em nós, ele corrompe os bons costumes. Ele corrompe os bons costumes. Então temos que cultivar o caráter de Deus em nós. Então, caso você, menina, menino, caso você deseje viver do seu jeito, para si mesmo, então não namore.
Não namore. Então eu quero que você tenha que ter cuidado com essas motivações. O que anda alimentando você para arrumar um pretendente, arrumar uma pretendente, que ambos os pretendentes, antes de qualquer relacionamento sério, precisam saber de algumas coisas. Precisam saber. Talvez sua mãe não te avisou lá atrás, quando você casou com ele, ou casou com ela. A mim, ninguém avisou. E eu acho que nem minha esposa também foi avisada. Mas nós, como pais hoje, na atualidade, precisamos tomar conhecimento disso, tá? E passar para os nossos filhos. Quem namora para se casar somente para ter filho, terá problema. A motivação. Qual é a motivação que tua filha quer casar? Nossa filha já tinha em torno de 15 anos, 16, por aí assim, arrumou um namorado. E eu pensei, caramba, já. Aí veio um camarada com 32 anos, o dobro da idade dela, assim, Jesus Cristo, tem misericórdia. Futuramente, depois de muitos anos, eu fui descobrir por que ela queria se casar. Queria estar livre dos pais, livre daquelas cobranças dos pais. Ainda bem que Deus é bom. E ele foi expulso lá como um demônio. Aquele dia eu expulsei de lá como um pai deve expulsar um picareta. Falei assim, meu amigo, só faltei dizer para ele assim, ó, você tem idade de ser pai dela. Só faltei dizer isso. Você vai cuidar dela? Vai pagar a faculdade para ela? Amado, nunca mais viu o cara. Sumiu. Foi lá em casa pedir a mão dela. Mas eu fui descobrir depois que a motivação dela aceitar ele era liberdade. E não é diferente nos tempos de hoje não, tá, gente? Minha filha tem 40 anos. Na época ela tinha 16, se não me falha a memória. Então, meu amado, se quer namorar para somente sair de casa e ficar livre, não case, vai ter problema. Quem namora para se casar somente para ser feliz, não, quando eu casar eu vou ser feliz. Mamãe, quando eu casar, porque aqui em casa eu não sou feliz. Papai, quando eu casar eu vou ser feliz, porque aqui eu não sou feliz. Não namore, não case, porque você vai ser infeliz. Motivação errada. Quem namora somente para passar o tempo, pode arrumar problema. Não, você só passar um tempinho, esse é um flertezinho que eu queria passar aqui um vídeo enquanto é isso. Tá na chave aí o vídeo? Tá na chave aí o vídeo? Tá? Pode passar? Ali, ó, presta atenção. Pai, quando tiver 15 anos vou namorar. Não, filha, você não vai namorar. Mas por que tem outras meninas que já namoram dessa idade? Primeiro, você não é como as outras meninas. Segundo, filha, 15 anos não é idade para namorar. Pai, mas e se eu conhecer o amor da minha vida nessa idade? Perfeito, filha, maravilhoso. Vocês vão ser amigos, vão se conhecer, vão falar, mas não vão namorar, não vão dar beijo, não vão se tocar. Pelo menos até você atingir a maioridade, filha. Só amizade. Mas e se ele já foi o amor da minha vida, por que não podemos fazer essas coisas? Filha, porque o amor verdadeiro aguarda, espera, respeita, filha. Porque antes de você ter um compromisso com ele, você tem um compromisso com Deus. Lembra qual é esse compromisso? Se guardar pura a tu casamento, filha. Mas e se ele não quiser esperar por mim? Filha, então não é amor verdadeiro. É somente paixão carnal. E a paixão carnal passa muito rápido, mas o amor verdadeiro espera o tempo que for preciso e dura para sempre. Entendeu, filha? Sim. E vocês, o que acham desse ensinamento? Amém? Amém, gente? É isso que nós estamos tratando aqui hoje. Esse reconhecimento, essa atitude precisamos tomar como esse pai tomou. Não é aquele pai carrasco
que precisa bater, precisa botar de castigo de joelho. Não, é um diálogo franco, é papo reto. É papo reto, hoje é assim, é papo reto, entendeu? E com sabedoria, que a palavra pode dar bons exemplos, mas as atitudes elas arrastam. E precisamos ser essas pessoas. Então, na ótica de Deus, como seria esse jovem ideal para assumir um compromisso sério ao lado de uma jovem? Como, na ótica de Deus, seria? É bom a gente já começar a trabalhar isso a partir de hoje e botar em prática. Primeiro, ele deve ser temente a Deus. Foi como ele falou ali. Esse jovem precisa ser temente a Deus. No Salmo 128 vai dizer que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, o quê? E anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como as plantas da oliveira à roda de tua mesa. Ou seja, um homem que é temente a Deus, com certeza, esse é o cara. E as meninas digam amém. E as mamães também. Eu quero um filho assim, temente a Deus. Diga, mamãe, eu quero ter um filho assim, temente a Deus. Quem não quer ter, né? Ele deve reconhecer que Cristo é a sua cabeça. E ele é o cabeça da mulher. Se esse jovem ainda não conhece isso, você tem que passar isso para ele. Seja seu genro ou seja teu filho. Essa é uma verdade. Se for teu genro, você tem a oportunidade de falar com ele. E aí, como é que está isso aqui, meu amigo? Quer casar com a minha filha? Olha aqui. Você reconhece que Cristo é o cabeça? É o seu cabeça? Porque se você não passar para o teu genro, de repente o pai dele não vai passar. Vou esperar ele fazer? Não, eu vou fazer. Eu vou entregar meu filho, não desses caras aí, de qualquer jeito. Então, eu tenho que saber como é esse meu genro, futuro genro, né? Ele deve amar incondicionalmente a sua amada e dar a vida por ela. Será que esse jovem está disposto a viver isso? Porque no início do namoro tudo é fácil. Ele promete tudo, né? Quem que já foi, quem namorou lá, sabe o que estou falando. Promete tudo, promete casa de praia, promete carro, promete dar vida boa, te fazer feliz até que Cristo volte. Faz promessa que não... Mas aquele que é temente a Deus, ele reconhece que Cristo está sobre ele, que ele está debaixo do domínio do Senhor. Ele não vai falar aquilo que ele quer, da forma que ele quer, mas da forma que Cristo quer, porque Cristo é o cabeça, e ele precisa passar isso para a namorada. Como é que eu vou passar para minha namorada? Aí, menino, se liga nessa aí. Se eu não sei aquilo que Cristo tem para a minha cabeça, porque eu só vou passar aquilo que eu sei. Então ele precisa saber. Ele sabe que não deve ser influenciado e nem se contaminar com as coisas deste mundo, como a internet, luxúrias, redes sociais. Ele sabe. Porque se ele não sabe, ele precisa entender que bem-aventurado é o quê? É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse menino sabe disso? Tu vai deixar sua filha embarcar num cara desse? Então, jovem, menino, sai dessa rodinha. Cuidado com essas más influências. Essa menina que você está pensando em namorar, ela precisa saber quem você é, com quem você anda. Ele deverá saber se comunicar com mansidão com a sua amada na hora de um conflito e possuir equilíbrio emocional. Esse jovem tem esse equilíbrio. Ele aceita bem as correções.
Quando a sua filha fala para ele um não, como é o comportamento desse jovem? Então, preparar um jovem hoje em dia para casar, primeiro passo é os pais. Ter uma conversa séria com esse jovem. Aí estão certo, para o filho ou para o futuro genro. Aí eu chamo a atenção dos pais, porque esse genro que a tua filha está arrumando para namorar e casar futuramente, você não conhece. Você não precisa conhecer. Basta você confiar na tua filha. Se você confia nela, aí você começa a trabalhar o teu genro. Vem cá, vamos conversar aqui. Eu não te conheço, a minha filha te conhece. E chamou o cara para conversa. E aí? Como é que é teu pai? Como é que é tua mãe? Tem irmão? E aí? Você está firme na igreja? Sabe os princípios da sabedoria? Ninguém me ensinou isso lá atrás. E também estou vendo ninguém me ensinar a você. Eu dizia para mim na minha adolescência para adulto, mais ou menos essa faixa aí, eu dizia assim: eu só vou me casar quando eu possuir uma casa e um carro. Então, o que é isso? Só vou me casar quando possuir uma casa e comprar um carro. E assim eu fiz. Só me casei com aquela benção ali. Eu já tinha uma casa e tinha um Fusca. Entendeu? Qual é a pretensão do teu filho? Porque ele vai pegar essas meninas por aí. Ele vai namorar. E aí, qual a pretensão dele? Qual é a motivação dele com essa menina que ele está namorando? E esse genro que está vindo, ele está sabendo disso? Qual é o propósito dele? E isso, amado, é transparência. Isso é conversa, é tete a tete, não tem como esconder isso. Nós escolhemos pela aparência muitas vezes. Nós homens temos essa mania de escolher pela aparência, pela embalagem. Então é natural que nessa juventude a gente venha errar com facilidade. Como estamos criando os nossos filhos para assumir uma responsabilidade séria na frente? Eu queria falar aqui para os meninos principalmente. Não fique provando para ninguém que você é macho, não é que você é macho, Deus te fez macho. Deus te fez macho, menino. Por isso que você é menino. Deus não está procurando de você, macho. Deus está procurando de homens. Homens que levam para o altar. Homem leva para o altar, macho leva para outro lugar. Então, jovem menino que está aqui, pense bem nisso. Deus está procurando de homens. Homens que sirvam a Ele de coração e respeite Ele como Ele é, autor e consumador da nossa fé. Está difícil atualmente para achar uma mulher virtuosa, lá como um versículo, no Provérbio 31, está difícil. Está difícil achar uma mulher virtuosa, como o Provérbio 31. Mas é possível. Eu falei difícil, mas não é impossível. Porque Deus conhece os corações. Deus conhece o coração do teu filho, da tua filha. Deus conhece. Então, o homem de verdade que Deus tem extinção, o homem que Deus escolheu para servir, para adorar Ele, esse é um homem que a tua filha precisa. Querido, o homem está em extinção. O homem está em extinção. Uma enquete que foi feita recentemente, está 100 mulheres para 94, com proporção aí, olha só quantas mulheres tem. Então, se o homem está em extinção, é porque o homem está mais exposto. Então, nós, como temos filhos homens, temos que tratar nossos filhos homens com mais seriedade, com mais uma preocupação a mais. Meu filho está com 32 anos, eu levo ele lá no Jardim Oceânico toda segunda e terça
para pegar o metrô para trabalhar. Para mim é uma honra levar ele lá. Converso com ele no carro o tempo todo. 32 anos, hein? Converso com ele no carro. E aí, filhão, como é que vai casar? Aí, vão namorar? Ele, não, pai, ó, só vou casar quando tiver condições realmente. Olha a ideia que eu passei lá atrás. Quando tiver condições de sustentar a minha família numa boa. É o exemplo. Se me casar bem, eu continuo com a ideia de Paulo. Continuo com a ideia de Paulo. Mas eu não posso fazer da minha vontade a vontade dele. Ele tem essa escolha dele, mas eu tenho que entender de que os princípios básicos de Deus eu tenho que passar para ele. Eu tenho que mostrar para ele que eu sei que a carência está muito grande. As mulheres estão tendo uma concorrência muito desleal hoje, com o advento do homossexualismo, das relações de sologamia, onde as pessoas casam contigo mesmo. Então as mulheres hoje estão sendo, coitadas, bombardeadas. Os homens são mais expostos. Os presídios estão lotados de jovens. Eu e minha esposa trabalhamos 10 anos no Degase, que é uma sociedade, é uma socioeducação, né? O Degase, para cuidar de adolescentes e infratores, de 12 a 18 anos. 10 anos trabalhamos lá. Tudo homem, tudo jovem, 12, 13, 14, 15, preso. As ruas cheias de jovens. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Mariana aqui, adolescente que está com o pensamento de evangelizar. Tem muitos jovens na rua, Mariana, precisando realmente de serem curados, tratados. Há uma desproporção muito grande em termos de menino e menina. Então essa concorrência, essa competição desleal faz de uma sociedade disfuncional. Família disfuncional. Onde a pessoa quer se relacionar mais com o celular do que com a pessoa do lado. Atualmente, muitas pessoas não querem ter relacionamento sério. E sabe por quê? Porque está preocupado com o futuro, está preocupada com o emprego, né? Ter que dividir a renda, é melhor ficar sozinho. Eu dividir minha renda? Ficar sozinho. Não querer ter responsabilidade com filhos. Eu já ouvi isso. Eu casar, ter filhos? Ter responsabilidade? Ter que pagar aluguel? Muitas propostas para relacionamentos sem compromissos. Com isso, o número de casamentos no Brasil cada vez mais está, E a igreja precisa se levantar. Se levantar com homens e mulheres compromissadas. Então, pai, mãe, que está aqui nesta manhã, crie o seu filho homem com responsabilidade, com respeito. Se você falhar, ouça bem isso. Se você falhar, você falha com a filha de outra pessoa. Para menino, papai e mamãe que tem filho homem, se você falhar, você falha com a filha de outra pessoa. Porque você falhou aqui, com certeza ele vai se unir uma pessoa, uma namorada, filho de outra pessoa, que por sua vez, ele pode estar levando para lá uma decadência e formando assim uma família disfuncional. Eu quero dizer de coração para vocês, tá? Eu acho que vale a pena investir mais. Perca mais um tempo. Eu sei que está difícil hoje em dia, essa rede social, que nossos filhos estão sendo tragados, está difícil se tomar o celular da mão dele ou da mão dela. Mas eu aconselho a você, papai e mamãe, abrir mão de algumas coisas e fazer uma autoavaliação.
Vale a pena perder um tempinho? Vale a pena. Não canse de dizer para ele ou para ela: minha filha, meu filho, nós somos herdeiros de Deus. Deus nos chama para esse tempo, para trabalhar para uma sociedade justa que precisa ser tratada como filhos de Deus. Uma sociedade que precisa conhecer quem é Deus. Uma sociedade que não conhece Deus gera um país totalmente ateu. Então fica aqui essa pequena palavra. Eu confesso a vocês que eu acelerei, tive que acelerar bastante aqui. Não falei nem a metade do que eu pensava, mas eu espero ter alcançado o coração de você, papai, mamãe, para que possamos viver um novo Deus. Esse novo que a igreja sempre sonhou, que é filhos saudáveis, casais saudáveis, família saudável. Porque não existe pessoas perfeitas nem casamentos perfeitos, mas existe casamento saudável. E ele começa no namoro. O divórcio também começa no namoro. E a gente aqui não quer preparar filhos para se divorciar amanhã, porque isso é contrário à palavra de Deus. Mas queremos preparar jovens, homens e meninas, meninos e meninas, conhecedores daquilo que Deus disse lá atrás: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E eu queria que, rapidinho aqui, mais 2 minutinhos, vocês me dão mais 2 minutinhos? Só 2, promete? Ficasse de pé. Já encerrando aqui, eu queria que só os pais fizessem comigo essa declaração aqui. Só os pais. Eu vou falar e você vai responder, amém? Mas é em voz forte, que eu sei que está na hora do almoço, mas busquem uma força, mesmo antes do almoço. Diga assim, pós mim: papai e mamãe, tá bom? Papai e mamãe, eu nesta manhã, diante de Deus e de todos os presentes, prometo me empenhar mais na criação e preparo na vida dos meus filhos, para que eles cresçam na presença do Senhor e construam suas famílias saudáveis para a glória de Deus. Senhor Deus, diga: Senhor Deus. Eu sei que você não almoçou ainda, tudo bem, eu entendo, mas diga forte: Senhor Deus, e Pai, peço que a partir desse dia o Senhor me faça mais sensível e intencional nos ensinamentos para os meus filhos. Que eu tenha no Senhor o auxílio para passar a eles todos os seus princípios, para que eles possam guardar e caminhar na direção onde o seu nome venha a ser glorificado. Que o Senhor os conceda a graça de construir em ti uma família saudável na tua presença. Diga assim: traga-me a revelação nas áreas onde existe resistência para a assimilação do ensino. Que em ti, Senhor, possa ser o melhor exemplo que eles possam seguir. Senhor, obrigado pela tua bondade para com minha vida e minha família, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, nessa oração, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Pastor.